Olá, queridos. Alguém está me ouvindo? Tem alguém aí? Amém. Então, esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Eu me chamo Caroline e nós vamos falar hoje sobre a unção de cura. Amém? Vou só ajustar um pouquinho aqui essa câmera para facilitar aqui pra gente. Peraí. Amém. Então, queridos, bom dia. Eu me chamo Caroline e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a unção de cura. Amém? Antes eu queria orar com vocês, no tempo que o pessoal começar a entrar. Jesus, eu te dou graças por esse dia, eu te dou graças por sua presença gloriosa sobre as nossas vidas. Eu te rendo graças, Pai, por sua bondade, por sua fidelidade, por corações abertos para receber da sua boa porção, da sua boa semente nessa manhã. Eu te dou graças porque nós sairemos dessa live diferente de como entramos, Pai. Eu te dou graças por todo espírito de medo saindo. Eu te dou graças por seu amor sendo derramado em corações, Pai, no nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Então, queridos, como eu falei, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a unção de cura. E se é o primeiro dia que você está vendo, se essa é a primeira live que você está assistindo, eu incentivo você a assistir as outras. Amém? Desde segunda-feira nós estamos tendo lives aqui e todos os dias é ministrado um assunto diferente. E nesses assuntos são construídos algo precioso para você. Amém? É construído algo que vai fé. Então, eu sempre gosto de citar o exemplo que nós estamos construindo um grande jardim. E um jardim ele se constrói com sementes, não é verdade? Quando você vai plantar algo, você planta com sementes. E a palavra de Deus, ela é a semente, né? Na parábola do semeador, Jesus, ele exemplifica, né? Ele conta essa parábola dizendo que a palavra, ela é semente. Então, para você construir um jardim, você precisa cultivar a semente. Você precisa cuidar da semente para que haja frutos, para que aquilo que você está plantando, ele brote e cresça, não é assim? Que você desfrute daquilo que você plantou. Então nós estamos construindo hoje, durante essa semana, na verdade um grande jardim. E nós só vamos ver crescer o fruto que a gente plantou, só vamos ver o resultado da semente se a gente cuidar desse jardim. Então, por isso que eu incentivo você a assistir às ministrações que foram feitas desde segunda-feira, né? De segunda a sexta-feira nós temos essas ministrações. Então, eu incentivo que você faça isso. Amém? E, queridos, eu quero dizer a você que quando Jesus chega, tudo muda. Não tem como a gente permanecer o mesmo, não tem como a sua vida permanecer a mesma se Jesus ele estiver envolvido. Amém? Onde Jesus chega, as coisas precisam mudar. E a palavra está chegando hoje ao seu coração. A semente, a boa semente está sendo lançada hoje ao seu coração. Então, as coisas vão ser transformadas. Aquele que está em desacordo com a palavra, aquele que está diferente do que a palavra diz e está acontecendo na sua vida, precisa mudar, porque a palavra chegou. Amém? Durante essa semana, você aprendeu, e se você não viu a ministração de segunda-feira, eu vou dizer a você que Deus ele não coloca doença. Amém? Se você está passando por um processo de enfermidade, se você conhece alguém que está passando por esse processo, eu quero que você entenda que essa não é a vontade de Deus. Pelo contrário, Deus desde o princípio, desde o começo de todas as coisas, Ele é um Deus bom. Na criação, se a gente for ver o Gênesis de Deus, Gênesis 1 e Gênesis 2, quando Ele fala sobre a criação, nós vamos perceber que Ele não fala sobre doença, Ele não fala sobre dores, ele não fala sobre moléstias, ele não fala sobre violência, nem nada disso, porque toda a criação dele é perfeita e tudo que ele criou foi muito bom. Então não é a vontade de Deus colocar a enfermidade no filho dele, não é a vontade de Deus disciplinar um filho dele com doença. Amém? Desde o princípio, ele fala que entre o seu povo não existiam enfermos, ele fala que não existiria mulheres que abortem, nem mulheres estéreis no meio do seu povo, porque ele cuidava daqueles que eram seus. Amém?
Então não é a vontade de Deus, querido, colocar enfermidade. E nem aqueles que não são filhos de Deus, se estiverem passando por um processo de enfermidade, não pense você que foi Deus que colocou isso em você. Por causa da desobediência do homem, porque Adão ele resolveu pecar e dar ouvido ao diabo, todas as coisas ruins que fazem parte do caráter de Satanás entraram no mundo. Porque Deus é bom e enfermidade não faz parte do caráter dele. Amém? Em João 10:10, Jesus disse que ele veio para nos dar vida e uma vida abundante. E quer dizer, eu creio que uma vida abundante não é uma vida que você está gastando tudo que você tem com remédios, gastando tudo que você tem com médicos, gastando tudo que você tem para resolver esse processo de enfermidade. Uma vida abundante é uma vida plena em Deus. Amém? Então, que essa seja a consciência que chegue para você durante essa manhã. Aquilo que eu estou passando, se eu estou passando por um processo de enfermidade, se as coisas não estão ocorrendo como eu desejei, não é a vontade de Deus. Deus ele não usa as ferramentas do diabo para disciplinar, para educar um filho dele. Pelo contrário, ele é a solução. Se você for ver os evangelhos e se for estudar sobre quem foi Jesus, quando Jesus estava aqui na terra, você vai ver que Jesus em nenhum momento ele deixou de curar uma pessoa por causa da vontade dele, porque ele não queria curar. Em nenhum momento ele passou por alguém e disse, não, você... hoje eu não quero curar, hoje eu não quero ensinar, hoje eu estou aborrecido. Pelo contrário, as pessoas que não eram curadas quando se encontravam com Jesus, amados, é porque elas não tinham fé para ser curadas. É porque elas não acreditavam que ele era poderoso para curar. Amém? Hoje nós vamos falar sobre unção, mas antes disso eu queria que você abrisse comigo lá em Provérbios 4:20. Nós vamos ler juntos. Amém? E você precisa entender que a palavra é a verdade. Você precisa começar crendo que aquilo que Deus inspirou os homens para escrever na sua palavra é a verdade absoluta. Deus, ele é bom e Deus, ele quer te curar. Então essa tem que ser a sua consciência, essa tem que ser a verdade que tem que brotar dentro de você. A confiança de que Deus é bom e que ele não mata, Deus não faz enfermar. Amém? Aleluia. Vamos lá. Provérbios 4:20. Diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos seus olhos, guarda-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Ele fala, atenta para as minhas palavras, preste atenção no que eu estou dizendo. Aos meus ensinamentos, dê ouvido, inclina seus ouvidos, preste atenção. Amém? Não deixe apartar dos seus olhos, mas guarda no seu coração. Guarda no lugar onde ninguém vai conseguir roubar, porque são vida e saúde. Amém? Deus está nos ensinando aqui, queridos, que nós precisamos guardar aqueles ensinamentos que a gente tem aprendido. Guardar aquilo que está escrito na palavra como um tesouro precioso. É o que eu falei no começo, é o grande jardim. Imagine que você é um agricultor, ou que você é uma pessoa que ama plantar, e que você está interessado em fazer uma grande colheita. Interessado em fazer uma boa colheita. Eu lembro que uma vez eu plantei pimentas. No jarro da minha casa eu plantei pimentas. E queridos, eu cuidava daquelas pimentas. Eu tirava as ervas daninhas que queriam roubar os nutrientes daquela pimenta. E foi emocionante ver a primeira pimenta nascer. Foi emocionante colher aquelas pimentas e fazer um molho de pimenta com elas. De algo que eu tinha plantado. Do mesmo jeito precisa ser a palavra de Deus. Nós precisamos dar atenção à palavra de Deus. Nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para ela, queridos. Para que quando chegar o tempo certo, o tempo da colheita, você poder colher os frutos daquilo que você tem plantado. Amém? Deus é bom. E ele vai ser sempre bom. O caráter dele não vai mudar. Ele é um pai bondoso, ele é um pai amoroso. E ele é poderoso para fazer aquilo que você precisa. Ele é poderoso para transformar situações. Eu falei no começo e vou repetir. Queridos, onde Jesus chega, as coisas elas se transformam. Onde Jesus chega, as coisas precisam ser transformadas. Amém? Aleluia. A palavra de Deus, queridos, ela tem poder para curar. Nós chamamos de cura. E unção é poder. A palavra de Deus é poderosa para curar. Eu digo a você que você lendo a palavra,
você dando atenção à palavra, você inclinando seus ouvidos para a palavra. Queridos, eu sei que nós cremos em posição de mãos, mas nesse momento nós não podemos ir na sua casa, ou você não pode ir na igreja para que a gente ore por você, não é verdade? Mas eu digo a você que na sua casa, você lendo a palavra, dando atenção ao que está aqui, a cura pode se manifestar no seu corpo. Amém? Porque essa palavra, ela é ungida para curar. Deus, ele deu poder, colocou poder nas coisas que estão escritas aqui. Quantos testemunhos nós temos, queridos, de pessoas que somente ouvindo a palavra foram curadas? Nós temos testemunho de pessoas que foram para o centro de cura e antes da imposição de mãos foram curadas, porque a palavra é poderosa. Amém? A palavra de Deus é poderosa para curar, queridos, e para que você receba aquilo que Deus tem para você. Você precisa entender que Deus é bom, que a palavra diz que é necessário que a gente se aproxime de Deus crendo que Ele existe, que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então você precisa crer que Ele existe, que Ele vai lhe dar aquilo que você precisa. Amém? Tem um versículo que eu estava lendo essa semana, eu pensei muito sobre ele, e é algo que a gente tem vivido durante esse tempo. Esse tempo de isolamento, onde a gente não pode, onde a igreja não pode se reunir com você para lhe socorrer presencialmente. E é um versículo que está lá em Mateus 8:5. Aqui fala sobre a cura do criado do centurião. E diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando. Centurião era um líder. Ele liderava um exército, ele liderava muitos soldados. Algumas pessoas dizem que era um homem muito importante, que liderava mais de 100 soldados do exército romano. E esse centurião implorou: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E no versículo 13, então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aquele centurião, queridos, ele era um líder do exército romano. E com certeza aquele homem já tinha visto Jesus fazer muitas coisas. E se a gente for entrar para o contexto naquela época, Herodes, que era o líder de todos, ele estava tentando perseguir Jesus. Ele estava perseguindo Jesus porque ele não admitia que Jesus estava curando, ele não admitia que aquelas pessoas estavam reunidas e que aquelas manifestações do poder estavam acontecendo. Mas aquele homem, queridos, ele mesmo sendo podemos dizer, um funcionário de Herodes, mesmo ele não podendo estar perto de Jesus, ele estava observando talvez de longe. E ele, quando viu o servo dele, que com certeza aquele servo ele tinha um apreço por aquele homem, com certeza ele gostava daquele servo. Quando ele viu aquele homem doente, ele disse: eu sei quem é a solução. Eu vi a solução, eu vi aquele que resolve problemas. E do mesmo jeito como ele curou um cego, do mesmo jeito como ele libertou endemoniados, eu tenho certeza que ele vai transformar a vida do meu servo. Eu tenho certeza que esse soldado que está aqui na cama, sem poder fazer nada, se ele vier ao encontro desse homem, ele vai ser curado. Na verdade, o que eu acho interessante desse texto é que ele diz: olha, Jesus, não precisa você entrar na minha casa porque eu não sou digno. Talvez por ele saber o que o chefe dele, o que Herodes estava fazendo com os cristãos, ele diz: eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas eu digo a você, se você lançar uma palavra, amém? Se você lançar uma palavra, eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado, porque eu entendo a autoridade. Ele estava dizendo: Jesus, eu sei que a sua palavra é poderosa. Eu sei que existe poder naquilo que você fala. E eu sei que você dando um comando, as coisas vão acontecer. E isso não mudou, queridos. Pelo contrário, hoje é muito mais eficaz, na verdade. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, ele deixou um nome que está acima de todo nome. No nome de Jesus se dobra os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E é sobre esse nome
Amém? É sobre esse nome que nós lançamos as enfermidades. É sobre esse nome que as enfermidades têm que se render, na verdade. Amém? Por isso que eu digo a você, nós vamos orar por você hoje. Eu vou estar orando por você hoje na sua casa. E eu sei que a ordem que eu der, aquilo que você crê. Do mesmo jeito que Jesus diz no versículo 13, vai e seja conforme a sua fé. Aquele homem creu que se Jesus lançasse uma palavra, as coisas iam acontecer. Se Jesus lançasse uma palavra, havia manifestação do poder, porque ele entendia que a ordem que Jesus dava era poderosa. E nós precisamos entender, queridos, que o nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus tem todo o poder. Independente de onde você esteja agora, eu estou aqui em Campina Grande, na Paraíba, no Nordeste. Mas se você estiver em qualquer outro estado, eu sei que existe poder nessa palavra, existe poder na ordem que nós vamos dar, o comando que nós vamos dar é poderoso para resolver essa situação. Amém? Mas sabe qual é o problema? Às vezes, a gente fica com aquele negócio. E se não der certo? E se? O problema da gente é que a gente pensa que Deus, ele sempre vai fazer coisas revolucionárias e coisas grandiosas com algumas pessoas, mas com a gente não. Não, comigo é difícil demais. Curar uma dor de cabeça é fácil, mas um câncer, será que vai ser tão fácil assim? Ah, mas eu tô com Covid, eu tô aqui sem ar, eu tô com inflamação no pulmão, com pneumonia, e será que esse comando dizendo, será que o nome de Jesus é poderoso para me alcançar e para me curar? Querido, eu digo a você, amém? A vontade de Deus é que você seja livre de todo mal. A vontade de Deus é que você seja transformado e liberto de toda prisão que o diabo tem colocado. Amém? Jesus, ele fala uma vez, quando ele se encontrou com uma mulher encurvada, se eu não me engano, já estava 18 anos que ela estava encurvada. E ele fala que a doença é um cativeiro de Satanás. Que aquela mulher estava cativa, presa há 18 anos, por um espírito de enfermidade. Eu digo a você, queridos, não importa a distância, não importa onde a gente esteja. Eu digo a você, renove a sua mente através da palavra. Filipenses 4:8, vamos lá. Você precisa abrir a sua Bíblia, queridos, você precisa manusear a palavra. Para que você entenda que aquilo que eu estou falando não são coisas na minha cabeça, mas aquilo que Deus inspirou homens para escrever. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uma vez eu li um livro de Bill Johnson. E ele disse, a distância entre você e o seu milagre, a distância entre você e a cura, a distância entre você e aquilo que você precisa, está entre as suas duas orelhas. Ou seja, na sua mente. Enquanto a gente não renovar a nossa mente com a palavra e entender que ela é poderosa para curar, e entender que o que está escrito aqui é verdade, queridos, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que a gente tem pedido a Deus. Mas a partir do momento que a gente renova a nossa mente e remove os pensamentos ruins, o diabo ele não vai dar uma trégua a você. Não é porque você está buscando ao Senhor que o diabo vai dar uma trégua. Quando Jesus estava no deserto, o diabo estava tentando Jesus. No último versículo do texto, quando fala sobre a tentação, ele diz que o diabo saiu da presença de Jesus até o momento oportuno. Ou seja, ele vai sempre estar tentando colocar pensamentos errados na nossa mente, para que a gente venha cair, para que a gente não venha crer, para que esse e se, fique perturbando a nossa mente. Eu digo a você, se você está com Covid-19 agora, se você está com coronavírus, você não é um diagnóstico, você não é um número de uma estatística, amém? E se for o número de estatística, você é da estatística daqueles que foram curados. Ah, mas eu estou no grupo de risco. Você não é um número de uma estatística. Independente com a sua idade, independente com a sua condição física, eu digo a você que esse vírus ele não tem poder sobre a sua vida. Esse vírus não tem poder sobre o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, queridos, para curar. E quantos testemunhos a gente tem visto de pessoas nos hospitais recebendo da cura, recebendo do poder curador de Deus. E eu digo que vai ser com você aí na sua casa também. Se esses sintomas estão lhe perturbando, se você está com falta de ar, se você está com febre, qualquer sintoma que esse vírus esteja perturbando a sua mente, eu digo a você, existe poder no nome de Jesus para resolver essa situação. Creia, você não é uma estatística,
Você é da estatística daqueles que são curados. Você é da estatística daqueles que vão sair dos hospitais sendo curados e livres desse mal. Não deixe que o diabo perturbe a sua mente dizendo que esse vírus é poderoso demais e que tem muita pessoa morrendo e que você é o próximo. Você não é o próximo da fila. Amém? Você não é o próximo da fila. Você não vai morrer. Você vai viver para contar os feitos do Senhor. Independente de qual seja a enfermidade, queridos, que esteja no seu corpo. Sair pelo poder do nome de Jesus. Amém? Você aprendeu essa semana sobre fé. E fé, queridos, é o gatilho para o poder curador de Deus. Eu acredito que ontem Johnny falou para você sobre Marcos 5, 25. Eu não vou ler porque o texto é longo, mas fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Mas aquela mulher saiu da zona de conforto dela. Ela saiu daquele lugar de prisão, de onde ela não podia se misturar com a sociedade. Ela foi até o encontro do solucionador de problemas. Talvez hoje você, antes de entrar nessa live, você estava naquela sua zona de conforto. Vou ficar aqui sentada assistindo televisão, assistindo um noticiário para ver se já tem uma cura para essa doença. Vou pesquisar na internet que sintoma é esse que eu estou sentindo e ver se realmente é o corona. Eu vou ligar para alguém nessa perturbação, estressado. E talvez o fato de você ter vindo para cá e ter se encontrado com essa live e estar se encontrando com essa palavra, ter sido do mesmo jeito como aquela mulher que saiu da sua zona de conforto e foi se encontrar com o solucionador de problemas. Amém? Amados, aquele texto da Bíblia fala que uma multidão apertava Jesus, uma multidão espremia Jesus, ou seja, tinha muita gente tocando nele. Tinha muita gente querendo saber, querendo tocar para ver o que ia acontecer. Mas a palavra diz que somente aquela mulher, tocando nele, ele sentiu que dele saiu virtude, ou seja, dele saiu o poder curador, para solucionar, para resolver o problema daquela mulher. Amém? Uma multidão apertava Jesus, mas um toque de fé fez a diferença. Jesus, ele era ungido, ele era um homem ungido, mas foi um toque de fé que fez a diferença naquela situação. Amém? É tanto que os discípulos, eles dizem, Jesus pergunta, quem foi que me tocou? Os discípulos, todo mundo lhe tocou. Todos estão lhe tocando, as pessoas estão lhe apertando, como assim? Mas a fé, mas ela é o gatilho. Amém? Você andar em fé e você crer que Deus, ele vai resolver o seu problema. Independente de como você esteja se sentindo agora. Independente de quais sejam os sintomas que estejam sobre o seu corpo hoje. Se você crê que eles estão aí, mas eles vão sair. Amém? As coisas vão se manifestar. Hebreus 11. Aleluia. Obrigada, Senhor. Olha o que Hebreus 11:1 diz. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Independente do que esteja agora, independente dos sintomas que estejam agora, independente do diagnóstico agora, você é daquele que já vê o resultado. Você é aquele que já vê a cura, porque você é uma pessoa de fé. Carol, mas eu não tenho uma fé grande assim para que eu possa ser curada. Eu não tenho uma fé grande assim para que as coisas manifestem do jeito que você está falando. Talvez essa mulher do fluxo de sangue era uma mulher que tinha muita fé. Amados, aqui na palavra não diz que ela era uma mulher que tinha muita fé. Aqui diz que ela era uma mulher que tinha fé. Amém? E sabe o que é você andar em fé? É você dar um passo. A fé, ela tem uma voz. A fé, ela tem uma ação. E a ação da fé que você precisa para a situação hoje é quando o pensamento ruim vier, quando os sintomas vierem para o seu corpo, você começar a falar em cima daquele sintoma. Você começar a declarar a palavra em cima daquele sintoma. E você não se render diante da situação. Aquela mulher não se rendeu diante da situação. Aquela mulher não se rendeu diante daqueles 12 anos que ela padeceu. Ela não ficou se lastimando, ela não ficou com pena dela mesma. Pelo contrário, ela foi até o encontro do solucionador de problemas. Você precisa ir até o encontro do solucionador de problemas. Você precisa ir até o encontro do seu pai. Ele é uma fonte inesgotável, queridos. Ele é uma fonte que jorra água viva. É uma fonte que jorra cura. É uma fonte que jorra alimento e tudo que você precisa está nele. Amém? Não deixe que o diabo venha com as mentiras dele. Não deixe que o diabo venha com as dúvidas dele. Queridos, a dúvida é o impedimento que você receba a sua cura. A dúvida é o impedimento que você receba aquilo que Deus já tem para você. Independente do que as pessoas ao seu redor estejam passando. Independente do que as pessoas estejam ao seu redor estão sentindo. Você não é todo mundo. Lembra que sua mãe dizia isso? A minha dizia. Carol, você não é todo mundo. Quando eu queria fazer algo que os outros estavam fazendo. Então bota na sua cabeça que você não é todo mundo. Você não é igual a todo mundo.
aquele que vai ser curado. Você é aquele que já é curado. Você é aquele que está aguardando a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Independente que se a cura foi como aquela mulher do fluxo de sangue, que foi instantânea, ela tocou ele, no mesmo momento ela sentiu aquela hemorragia passando. Independente se for instantâneo ou se for progressivo, você que vai haver uma manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Abre comigo rapidinho lá em Lucas. Aleluia. Lucas 17 fala sobre os leprosos que se encontraram com Jesus. E mas aqueles leprosos eram esses também que não podiam estar diante dele. Esses leprosos eram aqueles também que não podiam estar misturados com a sociedade. Mas eu digo a vocês, independente da condição que eles estavam, independente do que a lei de Moisés limitava eles a fazer, eles não se preocuparam com a lei, eles não se preocuparam com o que estava escrito ali, porque quando eles se encontraram com o solucionador de problemas, eles pensaram e eles falaram, me ajude, você é a solução. Eu já ouvi falar sobre você, eu já ouvi falar das maravilhas que você fez e comigo vai ser do mesmo jeito. Olha o que fala aqui, de caminho para... Lucas 17:11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus no meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe, porque eles não podiam se aproximar das pessoas. Eles sabiam que eles eram rejeitados pela sociedade. Eles sabiam que as pessoas tinham medo da lepra, porque era contagioso. Então eles de longe começaram a gritar, dizendo, Jesus... Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Porque naquela época, se você tivesse lepra e você fosse curado, você ia ter que ir até os sacerdotes. E lá eles faziam um sacrifício, você ficava limpo, estava tudo certo. Mas, amados, o que eu acho interessante aqui, nesse texto... é que Jesus, quando se encontrou com aqueles homens, ele apenas disse, vá mostrar a eles que vocês já estão limpos. E não disse que no momento que Jesus falou, vá, eles foram curados. Não foi assim. Foi um processo. Quando eles obedeceram à ordem, quando eles obedeceram ao Senhor, quando eles obedeceram o vá até os sacerdotes. No caminho... eles indo foram purificados. No caminho da obediência, queridos, no caminho da obediência existem galardões. Eles indo ao encontro daqueles homens para mostrar o que Jesus tinha feito, eles foram curados. Ou seja, foi uma forma progressiva da cura. Pôs as mãos sobre eles, eles não tocaram Jesus. Mas assim como aquele centurião disse, lançam a palavra, Jesus... leprosos, eles foram curados. Onde existe obediência, queridos, quando nós obedecemos a palavra, existem bênçãos. Amém? Onde há obediência, há bênção. Então, o caminho da obediência, queridos, é o caminho onde nós vamos conseguir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Obedecendo a palavra. Acho que é o Provérbios 4:20, que diz, dê atenção à minha palavra, preste atenção naquilo que está escrito na minha palavra, dê ouvidos àquilo que está escrito na minha palavra, não deixe que ela se afaste de você, guarde essa palavra como se fosse um tesouro precioso, não deixe ninguém roubar, porque isso aqui é que vai trazer vida, isso aqui é que vai trazer saúde, isso aqui é que vai resolver os seus problemas. Amém? A palavra é a solucionadora dos seus problemas, queridos. Mas você precisa andar em fé e andar em obediência, entendendo que Deus, ele quer. Deus, ele já lhe curou. Jesus, ele se sacrificou naquela cruz. Jesus teve o corpo dilacerado por mim e por você. E é mais, aquele sacrifício não é um conto de fadas, não é uma história da carochinha. Pelo contrário, aconteceu, é real, ele vive, ele reina e aquele sacrifício não foi em vão. O sacrifício de Jesus, como fala lá em Isaías 53, ele já profetizando sobre a vinda do Messias, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e tudo que tinha de ruim nesse mundo foi sobre ele, amados. E nós precisamos valorizar aquele sacrifício, nós precisamos chegar até ele e buscar aquilo que nos pertence. Amém? Para de pensar que acontece com os outros e não acontece com você. A cura é real, a palavra de Deus é real e ela é para todos. Amém? Jesus, ele sempre estava cercado de pessoas, queridos,
que a sociedade excluía. A mulher de fluxo de sangue, a sociedade excluía. O leproso, a sociedade excluía. A mulher samaritana, a sociedade excluía. Mas quando ele chegava para perto desse povo, quando ele chegava para junto desse povo, havia a solução do problema. Amém? E eu digo a você hoje, se você está assistindo essa live e por acaso você está afastado do Senhor, se você se acha sujo demais, se você se acha pecador demais, se você se acha condenado demais, eu digo a você, Jesus estava perto das pessoas, e não rejeitava as pessoas que o mundo rejeitava. Se as pessoas têm rejeitado, eu digo a você, existe um Deus que quer você perto, existe um Deus que quer resolver a sua vida, existe um Deus que quer que você volte para casa. Esse é o tempo de você voltar para casa. Esse é o tempo de você se render nos braços do seu Pai. Esse é o tempo de você deixar sofisma, deixar incredulidade, deixar doutrinas de demônios mesmo, perturbar a sua mente. Amém? Estude a palavra, creia naquilo que a palavra diz, creia que a palavra é a verdade, mas e ela vai solucionar o seu problema. A palavra é poderosa para curar. Atos 10:38 diz que como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou à parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ou seja, Deus deu legalidade a Jesus a fazer todas aquelas coisas. E eu digo a você, a grande comissão, quando Jesus fala lá em Marcos 16, ele diz, esses sinais vão acompanhar aqueles que creem e porão as mãos nos enfermos, eles serão curados. Eu digo a você, esses sinais se cumprem até hoje. Aqueles que creem recebem de Deus, aqueles que creem recebem do poder de Deus, aqueles que creem recebem da manifestação da vontade de Deus. E eu digo a você, seja desse que crê, não deixe que a palavra se afaste do seu coração, mas pelo contrário, se agarra com essa palavra, se agarra com essa verdade que é ela que vai resolver os seus problemas, é ela que vai solucionar o seu problema, é ela que vai aniquilar esse Covid. Eu creio, Senhor, eu creio na manifestação da glória de Deus, para que essa enfermidade, para que esse vírus, ele se acabe. Não pense que você está abandonado, não pense que Deus deu as costas para o mundo, pelo contrário. Ele permanece no mesmo lugar dele, de bondade, de fidelidade, de paternidade. Ele permanece no mesmo lugar. Ele não deu as costas para o mundo. Deus não é responsável por essa bagunça, mas pelo contrário, ele é aquele que resolve esses problemas. Ele é aquele que soluciona esses problemas. Amém? Eu quero orar por você. Se você está passando por algum processo de enfermidade, queridos, fecha os teus olhos, recebe dessa oração. E eu digo a você, se você conhece alguém que está passando por um processo de enfermidade, manda essas mensagens para eles. Amém? Nós não estamos falando de doutrinas de igreja, nós não estamos falando de doutrinas de homem, nós estamos falando daquilo que nós cremos na palavra. E eu creio que pessoas vão ser curadas hoje através da oração, através da manifestação da vontade de Deus, através da manifestação do poder de Deus. Assim como aquele centurião de Jesus lança uma palavra, eu digo a você, a palavra que eu vou lançar, no nome de Jesus, vai trazer cura e restauração para o seu corpo. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas pessoas que estão assistindo essa live. Eu oro, Pai, pelos corpos dela, pela manifestação da sua vontade sobre a vida delas, Pai, no nome de Jesus. Eu te dou graça, Pai, pelo poder curador de Deus, alcançando o corpo delas agora, no nome de Jesus. Todos os sintomas saindo, toda dor no corpo, toda dor no pulmão, toda falta de ar, todo incômodo, Senhor, saindo agora no nome de Jesus. Assim como aquele centurião entendia o poder que havia em Jesus, eu entendo o poder que existe em seu nome, Jesus. E eu peço que no nome de Jesus, no nome poderoso de Jesus, a manifestação da sua vontade venha sobre os corpos dessas pessoas, Pai. Eu te rendo graças, Senhor, porque eles não estão abandonados, pelo contrário, as suas mãos estão estendidas sobre eles, para dar a eles o que eles precisam. E eu te dou graças por isso, Pai. Nós vamos ouvir testemunhos preciosos, por causa do seu poderoso nome, testemunhos poderosos, Senhor, por causa da manifestação da sua vontade, pela manifestação da cura, Senhor, o poder curador de Deus, restaurando órgãos, Pai, fortalecendo pulmões, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro para aquelas pessoas, Senhor, que estão afastadas de você e agora querem fazer uma aliança contigo, renovar a aliança. Eu te dou graças, Pai, por corações acertados diante de ti, pessoas se prostrando diante de ti e se rendendo à sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, filhos voltando para casa. Esse é o tempo de você voltar para casa. Filhos voltando para casa, se encontrando novamente com seu pai. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Amém. Então, queridos, eu sei que nós vamos ouvir testemunhos daquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu sei que nós vamos ouvir testemunhos preciosos dessa manhã e das outras manhãs, das outras lives, das outras ministrações.
Divulga essas lives, divulga essas ministrações para quem está precisando, querido. Eu sei que a palavra de Deus é preciosa, ela não pode estar guardada. Então transmite para as pessoas. Amém? Nós amamos vocês. O Centro de Cura está à disposição daquilo que você precisar. Essas lives acontecem semanalmente, de segunda a sexta-feira. Nós temos nosso YouTube, que é o Centro de Cura Rema. Nós temos nosso Instagram, que é o Centro de Cura Rema. Então busca a gente nas redes sociais, queridos. Nós estamos disponíveis para dar assistência a você pelo WhatsApp, pelo Telegram. Então você não está desamparado. Amém? Deus está usando as ferramentas que nós temos hoje para acudir, para socorrer os filhos dele. Amém? Então fica na paz e até segunda-feira, 10 horas. Amém? Tchau!